Quais as possibilidades depois da escola escolher para ingressar no mercado e ou universidade? Tá bom. Então, para a gente, ingressar no mercado de trabalho, eh, ou na universidade, depois que a gente se forma, faz parte de um plano, né. Então, primeiro momento, acho que a gente precisa, construir um plano da onde eu gostaria de chegar, enquanto eu estou ali na minha escola, né. E para você fazer isso, você precisa fazer, estar atento, né, ao que existe nesse mercado, nesse mundo do trabalho. Para quê? Para que quando você saia da escola, você sim consiga, ter um norte, né, eu vou para esse caminho, vou para este daqui. E não esperar a gente, terminar a escola para começar esse processo. Então, quando a gente fala no mercado de trabalho, ele faz parte de um processo, né, e já começa ali enquanto você está estudando. E é um dificultador. Por quê? Porque às vezes, a gente precisa ter algumas referências, né. E quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, as nossas referências geralmente estão aonde? Na nossa família, no nosso bairro, né. E existe um mercado de trabalho imenso, né, e que a gente pode estar explorando, mas que esse jovem, às vezes, ele não tem esse as essa referência, então ele acaba ficando, restrito, né, àquele ambiente, aquelas referências que são próprias do espaço onde ele vive, onde ele convive. Então, hã, a possibilidade dele entrar no mercado, geralmente, é sempre pautada nessas vivências mais próximas que existe da sua realidade, né. E e aí a gente, ok, tudo bem, isso não é um problema, mas, a ideia, né, é que se amplie, né, se amplie esse leque, que ele consiga enxergar outras possibilidades, para que ele possa até se identificar, né, com algo que às vezes ele nem sabe que tem, né, aptidão. E por isso precisa, assim, um grande estudo, né. A gente precisa, procurar trabalho para entrar no mercado de trabalho, dá trabalho. Então, para ingressar nesse mercado, dá trabalho, assim como na universidade, né. Às vezes, na universidade, é melhor a gente, se não tem muita certeza, segurar um pouquinho, sabe. Segurar um pouquinho, pensar, planejar melhor, pesquisar melhor quais são as possibilidades dentro daquele seu propósito, e aí já engatar em algo que vai, né. Às vezes a gente tem essa visão, assim: "Terminei a escola, já quero entrar na faculdade". Aí você começa a faculdade e acaba não se identificando, parando, né. Lógico que tudo isso é conhecimento, mas a nossa vida, ela precisa ser planejada, né, igual como numa empresa, a gente, para montar uma empresa, a gente não faz um planejamento? Então a nossa vida deve funcionar da mesma maneira. Então, eh, a possibilidade desse jovem, né, eh, escolher ingressar nesse mercado de trabalho ou na universidade, as possibilidades são diversas, né. Eh, mas precisa ter esse planejamento primeiro. Eu acho que a primeira, eh, dica, né, que eu daria
é essa, fazer esse planejamento para eu poder entender, né, quais os caminhos que eu vou estar percorrendo. Acho que é isso, gente. E eu Ah, vou foi f bom, hein? Caramba! Não sei, Até tô eu me me toquei, até eu me você toquei aqui, viu, professora? você Foi to pra mim isso daí, foi pra foi mim para isso daí. você. Porque Foi. você vai fazendo, sem planejar. É, eu fui planejar, começar a planejar mais ou menos depois que eu terminei o ensino médio. Porque na escola, quando você tá na escola, não tem um professor que chega pra você pra falar: "Ah, vamos planejar aí o que você vai querer". A gente só vai Pois passando é. informação e não tem, eu acho que a escola deveria ter esse Preparando, né. entendimento. É, esse É, entendimento, falar: "Ó, vamos pensar um pouco mais no futuro e já preparar vocês para, ó, vamos pensar um profissional, uma universidade, para já decidir, já terminar a escola, já decidido do que quer fazer, o que quer seguir", entendeu? e aí fica muito por nossa conta, né. Fica muito pela conta do adolescente, porque quando vocês me perguntam depois da escola, eu entendo que vocês estão falando do ensino médio, né. É disso, né? Porque é desse lugar, Também, né. também é no É, é, ensino médio e depois do ensino médio, porque sim, às vezes nem no ensino médio a gente entra nessa questão. É óbvio é. que bate nessa idade, tipo, os jovens pensam bem Dúvidas. mais no futuro, o que que vai ser, o que que vai ter, não sei o quê, e Uhum. acaba criando bastante, muita questão psicológica nesse caso, né. Que: É, "Ai, o que que eu vou fazer, não sei o quê". E por isso que é uma dica boa você planejar já nessa parte isso. da vida, pra já ter um sentido, né, pra você já saber o que você vai ser, o que você vai É. querer. Porque esse é um momento, né, que vocês vão estar com muitas dúvidas, né. Então, assim, a gente às vezes termina o ensino fundamental, vai ingressar no ensino médio, né, precisa às vezes já começar, às vezes até trabalhar, depende, né, porque depende de que jovem é esse que a gente está falando, né, porque existe alguns jovens que têm algumas oportunidades, que não precisam trabalhar, né, que aí seguem numa linha só de estudar, e que ainda assim é necessário de orientação, uma orientação, né, para ir que é a orientação vocacional, né, orientação assim, eh, qual a minha aptidão, né? Isso pode mudar? Pode mudar, claro, como mudou a minha, né? Depois eu vou contar para vocês. Eu entrei com um propósito, depois minha vida tomou um outro rumo profissional. E tudo bem, tudo é aprendizado. Então é um momento que se tem muitas dúvidas e que às vezes a gente, enquanto adolescente, é como você falou, né? Ficar meio sozinho ali, né? E, e ter esses apoios são fundamentais. E aí a gente conta com quem? Com professores, às vezes com um amigo, com um parente, né? Que é o que vai tendo, né? Mas espero Aí ter já entra na segunda respondido. questão. Ah, é? Já entra na Qual segunda que é a questão. segunda? Deixa eu O ver que aqui. pode me ajudar a escolher qual curso universitário fazer? Uhum. É. Acho que quando esse plano, né, ele é importante. E esse plano envolve o quê, né? O que que me chama mais atenção, né? São indícios, né? O que que eu tenho mais afinidade, porque o mundo do trabalho é imenso, tem várias áreas, né? Área da saúde, área da alimentação, né? Área automobilística, o comércio, as indústrias. Então, acho que a gente tem que olhar para esse grande mundo do trabalho sobre todos os ramos, né? E dentro desses ramos, quantas profissões existem, né? Muitas profissões. E aí a gente vai, que a gente chama, né, de plano de desenvolvimento individual, vamos dizer assim.
que a gente pode ir ali sozinho, né, mas é legal contar com o apoio de alguém, ir construindo, estudar, né, adquirir, assim, pesquisar muito, a gente tem que pesquisar. Antes de sair já fazendo, né, ler. Hoje a gente tem acesso à internet de uma forma muito fácil. Na minha época, a gente tinha que acessar a Barça, né, não sei se vocês sabem o que que é a Barça, mas um livre-mês aqui na biblioteca para a gente poder fazer pesquisa, né, não tinha computador, nada disso. Hoje a gente tem o celular nas mãos, né, então, eh, conhecer, né, tudo isso que a gente está falando faz parte de um planejamento, né, eu estou planejando a minha vida. Então, é buscar, né, quais são as competências que nesse curso aqui que eu estou querendo são necessárias, né. Será que eu me enxergo aqui dentro? Como é que eu me vejo aqui, né. Eh, Estudar sobre isso, perguntar para as pessoas a respeito, né, acho que isso é uma uma das formas. E aí acessar essa rede de uma forma, porque quando a gente fala em planejamento, né, de carreira, de quando a gente fala em universidade, é porque a gente está querendo se aprimorar em algo, né. Então, assim, então eu preciso entender qual é esse algo que eu quero estar seguindo, para eu poder investir, porque existe um investimento, existe um tempo que é gasto, existe dinheiro, né. Então, dentro desse planejamento, esse jovem também precisa buscar essa essa organização, né. Então esse curso que eu quero fazer, aonde tem, né, quais são os locais, e ver a minha situação financeira, a minha realidade, né, porque não dá para a gente fugir disso, porque senão, sabe o que acontece? A gente cai numa frustração, né. Às vezes você vai, como eu às vezes já me deparei com jovens, vai no impulso, né, e a gente precisa, dentro desse planejamento, aí, além de identificar aquele curso que realmente eu me identifico, sempre partindo do princípio que a gente pode mudar de ideia, né? E isso é saudável e nenhum conhecimento é perdido. E tem os recursos que envolvem isso, então tem transporte, tem alimentação, né. Então dentro da minha realidade, eu vou entender quais são os locais que eu vou buscar. Então eu tenho que pensar em tudo isso, né, pensar: eu tenho as FATECs, tem o SENAC, tem, enfim, Instituto Paula Souza, tem vários universidades espalhadas, o que tem mais tem universidade, né. Pesar quais dessas aqui tem, claro, uma possibilidade dentro da minha condição, porque aí a gente vai falando de uma qualidade de vida mental, né, porque mexe com o emocional. Pensa, você começa a fazer, daí depois, né, dá um monte de problema. É claro que os problemas surgem, né, a gente não tem um controle sobre isso, mas é possível a gente se planejar dentro desse formato, né, que eu estou falando para vocês, que eu acho que eu penso, né, que é o formato que todos nós deveríamos ter, né, quando a gente pensa em se desenvolver, porque a gente está falando aí de um desenvolvimento, né? Desenvolvimento de um jovem para o mercado de trabalho. Então, eh eh, esses seriam, o conhecimento, né, sobre essa aptidão e esse esse plano, né, para eu chegar ali, o que quais tudo o que eu preciso, desde de financeiro, de localização, né, para poder aí ir se desenvolvendo cada vez
mais ali no dia a dia, né. Acho que é isso. E a família, ela também faz parte, né, porque como eu falei, ela contribui com algumas sugestões, você vai vendo pessoas ao seu redor que de repente você pode acessar esse conhecimento sobre essa área, né, e você fazendo os contrapontos. É um momento, assim, que não é tem uma empolgação, né, que a gente fica naquela empolgação, mas que a gente tem que começar a aprender a se centrar, né, se centrar e pra fazer um bom direcionamento. E sempre pensando que a rota pode mudar e tá tudo bem, né. Acho que é isso. Ok. Terceira pergunta: existe alguma forma mais fácil de lidar com a pressão para um posicionamento profissional na vida adulta? Existe uma forma para lidar com a pressão. É, a gente já sofre uma pressão diária, né, em todos os aspectos, assim, a gente tem ali uma uma pressão. Agora, quando a gente olha para o profissional, acho que tem alguns eixos que são importantes e que hoje a gente chama no RH de hard skill, né. A gente tem o hard skill, na verdade, que é a parte técnica, que é o conhecimento, né, as habilidades que você vai adquirindo e que o jovem, quando ele está entrando no mercado de trabalho, ele está entrando para adquirir essa habilidade, né? Então, ele tem que ter essa tranquilidade em mente, porque é, a expectativa, né? Eu acho que isso vai sendo realinhado, né? Nas empresas, é que quando a pessoa ela entra iniciando numa carreira, ela pode ter um conhecimento teórico, né, ok, mas a habilidade ela vai desenvolvendo no dia a dia. E alguém tem que abrir as portas, né, para que você se desenvolva e vá conquistando essa experiência, essa habilidade. E aí, às vezes, o jovem ou adolescente, ele também cria uma pressão muito maior do que é, né, de fato, porque ele já tem aquela ansiedade, né, de já querer chegar chegando, né. Então acho que aí isso vai criando emocionalmente algumas questões, que merecem algumas atenções, como ansiedade, né, entre estresse, entre outras. Então, acho que o primeiro ponto para a gente lidar com pressões, na vida profissional é a gente, entender de que lugar que eu estou, né. Então, eu sei que eu estou contratado nessa função, então eu preciso entender o melhor possível, adquirir o melhor conhecimento sobre aquilo, né, procurar fazer o meu melhor e me administrando, internamente, emocionalmente, porque aí entra o que a gente chama de soft skill, que é a parte da inteligência emocional, de como que eu lido com os conflitos, de que maneira, né, que é esse relacionamento interpessoal. Então, a gente tem aí no mundo do trabalho, ambientes, né? A gente tem a parte do resultado que a gente precisa entregar, né? Então, preciso dar uma resposta, mostrar o resultado de uma meta, de algo que me foi designado.
E tem uma parte emocional ali que eu preciso lidar, de relação com as pessoas, de administrar, né, toda essa parte que é mais, de conflitos, né, que surgem. Então, eu preciso, para lidar com essa pressão, me conhecer bem. Acho que esse é o primeiro ponto, sabe, me conhecer bem. E sabe o que eu falei ali do plano de desenvolvimento individual, né, do meu plano de desenvolvimento? Então eu preciso estar bem atento, eu preciso ter claro o que que eu preciso fazer aqui, quais são as minhas atribuições, né, e começar e observar, o que está me trazendo mais dificuldade e essa pressão, entender qual é essa pressão que estão fazendo, sobre mim, né. Eu não sei se é disso exatamente que vocês estão direcionando essa pergunta, mas já imaginando que vocês estão ali dentro de uma empresa, né, isso que eu tô entendendo, e como que vocês lidam com essa pressão. Então é isso, para os meus resultados, para eu atingir os meus resultados, eu preciso me conhecer, né, preciso saber e ter flexibilidade de entender que talvez eu precise melhorar em alguns aspectos, preciso adquirir, alguns outros conhecimentos que eu ainda não tenho. E quando eu aceito isso, eu me abro, né, para buscar conhecimento, porque na vida profissional, ela é um processo de aprendizado constante. A gente nunca vai parar de estudar, né? Nunca vai parar, sempre, principalmente agora. A gente vive uma era de tecnologia. Hoje a gente está falando sobre um assunto, daqui a pouco esse assunto já, sabe, já tem algo novo sobre isso. Então, existe uma pressão interna, que é dos resultados do dia a dia, por isso que a gente tem que se centrar, sabe, procurar, o emocional é muito presente, a gente precisa cuidar muito, porque às vezes a gente separa a questão profissional, né, do emocional. Não pode, a gente tem que estar equilibrando esses 2 eixos, né. Então, assim como não adianta eu ter uma inteligência emocional imensa e o meu lado profissional de conhecimento, de resultado, tá baixo, né, dando menos importância. Então não dá, a gente tem que encontrar um equilíbrio, né. Hum, que é para que a gente possa aí, eh, receber essa pressão, porque ela faz parte, né, não tem como a gente excluí-la, mas olhar para ela de uma outra maneira, sem deixar que ela nos domine. Porque quando essa pressão ela nos domina, a gente perde totalmente o eixo, né? E aí você fica mais hum, volúvel, né? E aí o seu resultado vai, o seu desempenho, vamos dizer assim, vai caindo, né? Até mesmo quando a gente está na busca de um trabalho, né, de uma recolocação no mercado, ou para ser inserido, né? Porque quando o jovem, às vezes, ele está buscando o primeiro emprego, né? E, e aí vão surgindo todos esses fatores externos que vai tomando conta, vai minando. Sabe quando você, às vezes, assim, você tá super motivado, aí de repente por diversas pressões externas, né, de dificuldades que a gente vai percebendo, assim, de fazer uma entrevista e não dá certo, aí faz outra e não dá certo também, né. Então isso vai acabando minando, e a gente tem que olhar para essas dificuldades de uma forma
o que que eu poderia melhorar aqui, né, nessa entrevista. Ter um senso crítico, mas sem julgamento, para melhorar na próxima, né? E assim a gente vai se desenvolvendo, sabia? A gente também está se desenvolvendo. Então, cada entrevista que às vezes a gente vai, a gente não entra, é um grande momento de aprendizado para a gente, né? Tá? Acho que é isso. Então, antes da gente passar Hum, para a quarta pergunta, queria fazer uma pergunta que é mais ou menos para mim também, né? Porque eu como adolescente, eu me senti com muita dificuldade nessa questão, que é sobre a questão de se sentir inseguro. Pedro mandou a Uhum, pergunta aí no chat, mais ou menos, como que seria. É, porque assim, na hora que eu for fazer um curso, eu tenho muitas opções, como você mesmo falou. O uhum, mundo do trabalho é um leque gigante exato. e tem muita coisa que eu já pensei em fazer e tem muita coisa que eu sinto inseguro em fazer. Mesmo às vezes eu tenho até três opções de curso para fazer, mas eu não sei qual delas eu quero. Não me sinto seguro o suficiente para tentar ingressar em uma. Eu queria saber se tem alguma forma de facilitar essa escolha, de me encorajar um pouco mais para fazer aquele curso ou aquela faculdade. Entendi. Então, vamos pensar assim. A insegurança, ela diz de ela tá ligada a algum medo, né. É interessante a gente fazer uma análise, qual é o meu medo? São perguntas que a gente tem que fazer, porque eu tenho que fazer uma escolha, né. Então, assim, eu para eu ingressar em um curso ou uma faculdade, eu tenho escolhas. Então, se eu tenho escolhas, é porque eu já adquiri um conhecimento sobre, né, esses cursos que já me chamaram a atenção, como a gente falou anteriormente. Isso já é bom, já é um grande passo dado. Agora, entre essas opções, poxa, às vezes não dá para a gente fazer todas. A gente vai ter que escolher, né? Então, a escolha nem sempre ela é fácil. Acho que esse é um primeiro ponto, a gente tem que ter essa consciência, né. E aí eu acho que a gente tem que investir esforços, naquele plano, lembra que eu falei para vocês do plano de desenvolvimento, assim, dessas escolhas, qual será aquela que eu me identifico mais? E que perante o que eu estou em mente de propósito para mim nesse determinado momento, ela ela vai ser, interessante, porque eu estou partindo do princípio que vocês já leram, já pesquisaram, já trocaram uma ideia, já conversaram com alguém, é sempre bom, né, conversar com alguém. Agora, na hora de escolher, a responsabilidade é de cada um. E aí, esse medo e essa insegurança, ele é legítimo e a gente tem que acolher ele com muito carinho, né? Por quê? Porque a gente tem medo, na verdade, talvez esse medo é o medo de errar. E se a gente tem medo de errar, é porque a gente parte do princípio que a gente tem que acertar sempre. E quando a gente está falando de escolha, né? A gente tem que fazer tudo o que é possível, né? Estudar, tentar conversar, olhar para aquele propósito de vida que eu estou construindo e escolher de uma forma tranquila, sabe? Porque se você errar, você tem a possibilidade de rever. Não é algo que assim vai colocar a sua vida em risco e que você, sabe? Não é desse lugar que a gente está falando. E ainda que é aquilo que eu falei da mudança de rota, né? Às vezes a gente vai mudar de rota, vai mudar, e eu digo por experiência própria, né? E a gente tem que estar atento à nosso feeling,
a nossa intuição. Mas isso a gente vai adquirindo com o tempo, sabe? Com a vida. E assim, quanto menos a gente conseguir, quanto mais a gente acertar, ok, mas o erro ele faz parte. E às vezes errando a gente cresce demais, né? Então, é, o que que essa pessoa pode fazer para perder esse medo? Eu penso que seria ela ter a confiança de que, primeira coisa, ela não precisa ter medo de errar. O erro faz parte. Só não erra quem tá parado, né? Então, eu acho que o foco não tem que ser o medo, né? O foco tem que ser assim, esse estudo, esse propósito e saber que, assim, qualquer uma dessas opções que eu escolher vai ser positiva. Talvez uma mais e outra menos, a gente não tem como saber, né? Então a gente tem que arriscar. Então não tem que ter medo, até porque mesmo a gente, né, com mais idade, eu mesma tenho 50 anos já, mudo de rota sem problema, não tenho medo de mudar de rota, né? E quando a gente é jovem, a gente também não tem momento, não tem que ter esse medo, né? Acho que é isso. E sempre procurar entender, sabe? Essa insegurança vem de que lugar, né? E aí eu acho que. E aí entra de novo a questão emocional, né? Então, olha como o emocional, e isso que eu tô falando, tem um lugar mais prático, né? Que é o plano. Quando a gente vai planejar, ele é algo concreto. A gente tem que sentar aqui, ó, e desenhar o meu plano de desenvolvimento individual. Para eu chegar aqui, eu vou ter que estudar isso aqui, ou isto, ou isto, ou isto, né? Ou eu ainda não tenho, tá um buraco aqui, eu não sei aonde eu quero chegar. E tudo bem também. Mas o que eu gostaria? Tem essa e essa possibilidade. E aí, às vezes, fica insegurança, né? Que é o que eu quero. Qual será que eu vou atingir de fato, né? Que vai me fazer ser bem assertivo. Mas aí não tem como, gente. E acho que isso que é o legal, né? A gente tem que olhar para isso assim de uma forma natural, para não pirar, né? De forma responsável e montando como se fosse um grande quebra-cabeça. E às vezes você coloca uma peça que não está no lugar certo agora, e depois você vai mudar ela de lugar, e assim vai durante todo o processo da nossa vida, né? Então é isso. Próxima pergunta, cadê? É a 4, né? Isso. O que você acha que é necessário para ter um bom emprego nos tempos de hoje? Essa eu quero saber, viu, professora? Ai, às vezes a gente vem sempre com aquela expectativa de ter uma resposta, né? É essa. Então, olha, hoje em dia a gente vive numa era de muitos avanços tecnológicos, né? Mas eu diria assim para vocês que o que é a gente ter um bom emprego, né? O que é um bom emprego? Primeira pergunta é essa que eu preciso refletir, né? O que é um bom emprego para mim? Agora, existe aí alguns aspectos, sim, que são bem concretos e que a gente precisa estar bem focado, né? Primeiro, a gente precisa estar bem antenado ao que está acontecendo, né? Segundo, a gente precisa ter um bom essa parte do relacionamento
interpessoal, a forma como eu me posiciono, como eu lido com conflitos, como eu me saio em situações assim, tenho que dar uma resposta X imediata agora. Como é que eu lido com essa situação inesperada, né? Como é que eu foco mais nos problemas ou eu foco na solução? Né? Porque às vezes a gente se perde, um profissional tem um problema e ele fica ali, né, focado no problema, ele não sai daquele. Então, para a gente poder hoje se encaixar, né, em boas oportunidades, tem um lado que a gente precisa desenvolver, que é esse lado que a gente chama de soft skill, né? Como que eu resolvo qual a minha atitude, né, perante situações inesperadas, como que eu me organizo em relação a isso, porque o mercado ele não quer mais aquele tipo de pessoa que fica atrás da mesa, né, e fica o dia inteiro lá agitando e fazendo, não. A gente tem ainda, né, claro, funções que são mais operacionais, mas ainda assim, as exigências são outras, né? Então, e que exigências que a gente está falando? Às vezes a gente precisa dar algumas respostas, né? Às vezes eu não tenho a resposta, mas eu tenho que ter uma sacada rápida, né? Quem que eu acesso, como que eu faço? Então, a criatividade, né, faz parte. Então, eu preciso olhar para esse lado, né? Desenvolver esse lado. Depois, eu preciso investir no conhecimento, sempre, né? Sempre tá buscando investir nesse conhecimento e desenvolver as habilidades, né? Nem que for, sabe? Ainda não estou no mercado, mas de que forma que eu posso desenvolver minha habilidade por aqui, né? Em casa, assim, para ir pegando, né? Exercitando. E a gente precisa aprender a acessar os bons canais, né? Porque você, para você ter um bom emprego, você precisa ter claro o que é esse bom emprego para você. Que às vezes o que é bom para você não é para o outro, né? Então, assim, dentro dessa minha expectativa de bom emprego, existe algumas exigências que já estão postas e que eu consigo visualizar quando eu faço uma pesquisa de mercado, quando eu vou procurar vagas, quando eu vou estudar essa empresa, né? Então, olha como procurar trabalho dá trabalho, né? Não é só a gente se inscrever numa vaga, porque para a gente ter esse bom emprego, a gente tem um trabalho antes que a gente tem que fazer, né? Então, eu preciso conhecer essa empresa, entender o que ela quer. E para eu saber, né, se ela quer isso, eu preciso me conhecer. Será que eu tenho esses valores que ela, né, tem ali? Será que os meus valores batem com daquela empresa? Então, assim, são reflexões. Então, para a gente ter um bom emprego, é necessário que a gente faça um estudo antes desses espaços, conheça, né, essa missão, esses valores, o que ela faz, quais são as vagas, ler essas vagas de emprego, porque ali eles já colocam as competências, as habilidades necessárias, né? É que o que a gente faz às vezes? Nessa ansiedade de procurar um emprego, a gente vai lá procurar a vaga, lê a vaga, já faz o currículo, manda. A gente não está estudando aquilo, a gente está executando só,
né? E planejar é entender. Então, por exemplo, eu quero trabalhar de auxiliar administrativo, né, numa empresa de médio porte. O que será que quais são essas exigências? Como é que será, né? E aí eu vou construir, porque o currículo não é uma apresentação sua, né? E às vezes no primeiro emprego a gente tem algumas dificuldades porque a gente não tem ainda a habilidade, mas a gente tem alguns valores e conhecimentos que quando você faz um curso você vai adquirindo e que você pode alimentar o seu currículo, né? Através de projetos, de trabalhos que vocês fazem, vocês desenvolvem as habilidades e que aí a gente vai ter essas sacadas para a gente sair desse lugar de falar que a gente não tem experiência, não tem habilidade com nada, né? Porque se a gente está estudando, esse momento a gente acaba sempre desenvolvendo algo que dá para a gente inserir, né? E colocar na nossa e verbalizar isso, sabe? Com propriedade, né? Porque a gente precisa falar sobre a gente. E se a gente não se conhece, como é que a gente vai falar sobre a gente? Né? Então, a gente, assim, para a gente ter um bom emprego, a gente precisa estudar sobre isso e fazer alguns ajustes, né? Mas sempre pensando que, acima de tudo, a gente tem que se conhecer, entendeu? Mesmo que assim, eu não me conheço ainda, tenho muita dificuldade. Então, é um ponto a melhorar, né? Sozinho tá difícil, então vamos buscar ajuda com alguém, seja um professor, seja um amigo, seja sempre tem alguém que, se a gente tiver claro o que a gente quer, a gente vai conseguir nos auxiliar, né? E, e da prática é isso, investir nessas nessas nesses conhecimentos e nessas habilidades que estão aí solicitadas naquilo que você vem, né, tendo como propósito. Agora, se você não tem ainda o seu propósito, o investimento emocional, o investimento em você, né, na forma como você, na sua postura, nos seus valores, isso faz diferença, faz muita diferença. Acho que é isso. É. Peguei, hein, professora. Oi? Pegou aqui essa pergunta. Pegou? Peguei. Vamos ver se vai dar certo. Vou tentar aplicar isso aí. Não Pergunta é 5. fácil, viu? O que Pode falar, professora. Não, eu falei que não é Pode falar, fácil, pode falar. né? Não é uma tarefa fácil. Por isso que a gente tem, mesmo quando a gente está trabalhando, a gente precisa sempre estar se autoavaliando, sabe? Porque o que Uhum. acontece? Às vezes a pessoa está trabalhando e ela está lá naquela correria, né? Do dia a dia, aquela coisa, porque ela está lá trabalhando. De repente, dá um boom, você perde o trabalho. Aí você para, aí você vai fazer o seu currículo em 2 minutos. Você nem lembra as coisas que você fez, sabe? Porque o seu currículo, ele fica lá, guardado. Você nem olha para ele. Depois você vai fazer o seu currículo a toque de caixa. E você perde, né, todas as... Porque ele é a porta de entrada, né? Para você poder entrar nesse mundo do trabalho. Então, a gente tem que olhar para ele com atenção, sabe? Porque eu estou falando de mim. Então, e eu preciso encontrar as palavras certas, né? Para que se encaixe com aquilo que eu estou falando, porque se estiver distante, eu nem vou passar, né? Então, dá trabalho.
Mas quando a gente olha de uma forma natural, né, consciente de que vivemos num mundo capitalista, numa sociedade em que a gente tem 2 opções, ou a gente vai, né, trabalhar para alguma empresa, ou eu vou ser empreendedor, né. Então isso também faz parte desse propósito. E aí, se eu quero ser empreendedor, eu tenho que olhar para isso de uma outra maneira. Tem alguns aspectos do soft skill que é presente em qualquer um desses eixos, né? Mas tanto empreendedor quanto colaborador em alguma instituição, uma ONG, enfim, no setor público, né? Então, as estratégias vão ser diferentes de acordo com aquilo que eu quero para mim. Concorda que de repente vocês param para pensar e falam assim: ah, eu quero prestar concurso público. Ah, ok, a sua estratégia vai ser totalmente diferente, né? Você vai ter que investir de uma outra forma. Quero trabalhar numa empresa, então eu vou fazer esforços, investimentos diferentes. Quero ser empreendedor, vou, né? É por isso que a gente precisa entender, né? E isso não para, porque é um ser. É como uma empresa. A empresa, ela é quase que um ser vivo, né? Hoje ela está aqui, amanhã já tem, sei lá, uma crise impacta lá em vários aspectos, né? E nós, enquanto pessoas, é a mesma coisa. A gente não pode ficar numa zona de conforto, né? A gente tem sempre que estar se sentindo incomodado com algo, porque o incômodo é que faz a gente, sabe, sair do eixo. E quando a gente sai do eixo, a gente vai pegando, às vezes, como fala? Como uma. A gente sai do eixo, depois entra de novo, você vai, né, seguindo com mais velocidade, né? Vamos dizer assim. Então, então é isso. É bem complexo, né? É, vida de trabalho, assim, é que nem se falou mesmo, para arrumar um trabalho, assim, é um trabalho que a gente tem, né? O emprego é um Exatamente. trabalho. Então, questão das perguntas pessoais, a gente vai começar agora. Não é aquela pergunta pessoal que assusta, sabe? Que nem a Não. Alice mesmo falou. Uhum. É uma coisinha simples, né? É mais sobre a senhora relembrar o tempo Uhum. que a senhora estava passando mais ou menos a mesma época que a gente, que é atrás de um emprego Uhum. e tal. Tá, E a quinta pergunta é: o que te fez encontrar sua melhor habilidade? Se você já tinha alguma habilidade, e tá, o que fez você encontrar ela? E como ela se encaixou em algum trabalho? Se a senhora já teve um trabalho que encaixou em alguma habilidade sua? tá. Bom, primeiro que quando eu saí da oitava série, né, que na minha época o fundamental era a oitava série, né. Todo mundo da minha turma, na minha época, as pessoas estudavam magistério, né. E eu não queria fazer magistério, queria fazer algo diferente. E aí é que entra, né, no meu redor, meus tios eram professores, tia professora também, eu pensava assim: "Mas não é isso que eu queria", na época. Aí eu tinha um tio que fazia processamento de dados. Eu falei: "Ah, que interessante, o que que é isso, né?". E o que que eu vislumbrei nisso? A possibilidade de ganhar dinheiro para poder fazer a faculdade. Esse era o meu propósito. Não era o que eu queria, porque eu queria ter feito psicologia, para vocês terem uma ideia, né. Mas eu tinha uma condição, né, que assim, meus pais não conseguiriam pagar tudo, então o magistério não ia dar certo. Eu pensei: então tá, vou fazer isso". E aí eu consegui, né, entrar numa escola que tinha processamento de dados, que é a parte de programação, né. E aí eu comecei o curso, eram 3 anos. Fiz estágio, trabalhei com isso.
Só que lembra que eu falei da mudança de rota? Todo esse conhecimento, para mim, foi excelente. Eu atingi o meu propósito. Por quê? Porque eu entrei na faculdade e eu paguei a faculdade que eu queria? Não, eu queria ter feito psicologia. E aí eu fiz administração, né. Por quê? Porque aquela época era diferente, né, a gente não tinha acesso fácil, era tudo distante. Eu também sou da zona leste, de São Miguel, e só tinha uma faculdade ali, né, que era, enfim. E aí, eu fui me identificando dentro desse curso com alguns conhecimentos, como, por exemplo, recursos humanos, né, que eu achei muito legal, que é de todas as matérias, tudo foi importante para mim. Mas recursos humanos era o que. E olha lá, eu falando de psicologia, né? Recursos humanos, tem uma parte bem interessante ali. E aí o que que eu fiz? Mudei a minha rota. Então eu deixei de trabalhar com processamento de dados e fui trabalhar com educação, na parte administrativa, e aí eu fui ó, que eu falei, plano de desenvolvimento individual. Na época eu não sabia esse plano, inconsciente, né. Então, assim, por isso que eu falo, cada um tem a sua história. Cada um sabe, né, as suas dificuldades, as suas limitações. Então, não tem uma receita de bolo que é igual para todo mundo, né. Acho que tem alguns princípios que sim, como a gente falou, né, do conhecimento, de pesquisa, de estudar, de investir na sua parte emocional, de olhar para você, isso cabe para todos, mas temos realidades diferentes, né. Então a minha, trajetória, tudo isso que eu vivi foi, hã, me moldando, né, e eu fui muito atenta descobrindo daquilo tudo, o que mais que eu me identificava. E aí eu fui fazendo cursos, investindo no conhecimento, e as habilidades foram sendo desenvolvidas, né, a partir do momento que eu fui entrando no mercado de trabalho e fui conseguindo realizar, né? Realizar no sentido de mostrar resultados. Então, essas habilidades foram se acentuando, né? A experiência vai se formando. E, e aí a rota foi mudando. A gente não pode ter medo de mudar a rota, entendeu? Porque qual é o meu maior propósito, e eu acho que é o maior propósito de todos, é a gente estar numa profissão que não seja um peso, né? Porque a gente passa a maior parte do tempo trabalhando. Então, bom é a gente trabalhar em algo que a gente goste, né? Nem todos têm essa oportunidade, né? Mas aí os fatores são diversos. Mas a gente tem que ter isso como princípio. E sem medo de mudar de rota, porque errei a rota, tive que fazer uma volta algumas vezes, né. E mas assim, o conhecimento, ele sempre esteve presente, por isso que eu passo isso pra, não me importa, né, hoje eu tenho 50 anos, vocês têm idade para ser meus filhos, né. Então assim, eh essa mudança de rota, ela é constante, a gente não tem que ter medo não, mas a gente tem que ter um planejamento, para a gente não ficar na mão, né, para a gente não ficar como zumbi, sabe, aquela coisa perdidona, assim, tô andando, tô seguindo a boiada, né, seguindo a boiada não sei se vocês já viram, a gente tem no interior, às vezes tem aqueles, né, os bois, assim, vai todo mundo um atrás do outro, sem saber para onde está indo. Daí tem um desgarrado que sai
da fila e todo mundo vai atrás dele, né? Então a gente não pode ser esse tipo de pessoa, né? A gente tem que saber para onde a gente está indo. E não é fácil essa construção, mas ela é possível, porque a gente vai se conhecendo. Então a gente não pode esquecer desse lado. Então, acho que essa pergunta, né, o que me fez encontrar a minha maior habilidade foi toda essa experiência que eu adquiri, né? Essas vivências. E aí, olha onde eu voltei, né? Hoje eu sou o quê? Eu sou consultora, trabalho com administração, mas eu também sou docente. Não fiz magistério, né? Mas eu dou aula sobre o que eu mais amo fazer, que é falar sobre a área de recursos humanos, falar sobre pessoas, falar sobre diversidade, tudo que envolve o ser humano, né? Então, essa acho que é a minha maior habilidade, assim, lidar com pessoas, o ser humano, né? E dentro das empresas, nós trabalhamos com pessoas, então nós precisamos, são as pessoas que dão os resultados. Nós temos as máquinas que auxiliam para que muitas tarefas que antes eram feitas manuais, demoravam muito mais tempo, hoje sejam feitas de formas mais, né, rápidas, mais eficientes, mas a gente precisa olhar para isso como algo que vem agregar e me dá a possibilidade de me desenvolver mais, né? E tá sempre antenado, né? Porque a tecnologia ela vem, né? E cada vez mais ela está presente. Então, como que a gente olha para essa tecnologia de uma forma positiva a meu favor, sem perder espaço para ela, mas que ela venha agregar para a melhoria do meu resultado, né? Mas as pessoas, né, fazem parte desse cenário, né? Então, essa é a minha maior habilidade e foi construída dessa maneira, né? Sem errando, sim, trocando com pessoas, observando, mas sempre tendo assim muita opinião, sabe? Assim, acho que é ali que eu quero, é com isso, né? Mas como é que eu chego ali? Não ficar brigando, sabe? Porque às vezes a gente fica que nem batendo com a ponta da faca, assim, no mesmo lugar, né? Não, a gente precisa soltar um pouco, sabe? E aí o emocional está presente. Não é fácil, né? Porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa. Nós temos contas, né? Então, ok. De que maneira que a gente. Olha o equilíbrio, a gente pode fazer tudo isso, né? Investindo nesse lado profissional, investindo em mim, porque para eu poder fazer isso, eu preciso encontrar um equilíbrio, né? Porque os desafios hoje são diversos, né, meninos? A concorrência é grande. Então, o que diferencia, às vezes, um profissional do outro, se todos têm o mesmo conhecimento técnico? É como você lida com os conflitos, como que você, né, a sua forma de relacionamento, como que você lida em relação aos ambientes, a sua inteligência emocional. Às vezes é isso que vai dar fazer o diferencial, né? Porque o técnico você vai se aperfeiçoando, você vai melhorando, você vai, né? Agora, o emocional, ele também vamos evoluindo, vamos melhorando, mas tem aí uma diferença, né? Acho que é isso. Ok.
Sexta pergunta. O que o entrevistador procura analisar no candidato na hora da entrevista? Acho que eu até já respondi, né, um pouco isso, mas ele vai analisar, né, o seu conhecimento, mediante aquelas habilidades, né, aquelas competências que estão sendo exigidas na função. Acho que o primeiro ponto, né, vai estar analisando isso. Vai estar analisando os seus valores, né, vai estar analisando a sua essa parte, né, do soft skill, né, que a gente está falando, da sua das suas atitudes perante determinadas situações diversas, né? E em linhas gerais, é isso que ele vai estar observando e analisando no candidato, né? Aqui, então. Manda a Pode mandar. sétima. O que adolescente pode fazer para se sair bem na vida profissional? Se ele tem alguma forma de mostrar que ele é um bom profissional. Acho que, então, esses pontos aí porque cada ponto desse, né, que eu estou falando, é um investimento de construção, né? Para que você possa alinhar a sua forma de falar sobre isso, né? Como que você apresentar as suas competências comportamentais é um ponto importante, mesmo você sem ter experiência. Agora, como é que você faz isso? Né? Você vai ter que organizar uma fala a partir da construção, né, do que você fez durante os seus estudos, durante o que você faz até na sua vida do dia a dia, né? Vamos supor, eu sou capitão do time de futebol, sempre eu sou o capitão do time de futebol. Isso já diz alguma coisa. Tem algumas habilidades postas ali. Eu faço trabalho com voluntário, ajudo determinadas vezes na semana. Então, não é um trabalho, mas ali você adquire muitas habilidades em relação a isso, né? Então, esses elementos a gente precisa ir buscando naquelas situações que para a gente assim passa, sabe, despercebido, que a gente não dá muito valor, mas que dali vocês estão construindo muitas competências comportamentais, algumas habilidades, né? Os meus amigos sempre me procuram para que eu dê um conselho. Então, você é uma pessoa que escuta. Então, você sabe escutar, né? Você é um bom ouvinte. Então, isso é uma competência também, né? Então, e aí a gente está falando, volta lá, né? No aprender a se conhecer. Então, todos esses tópicos que eu falei, acho que são importantes. Acho que focar nessa busca por emprego no meio de crise não é fácil, né? Mas vocês precisam, assim, trabalhar, não pode, né, desanimar e nem desistir. Então, criar uma rotina, né, de algumas horas para buscar, fazer isso regularmente, observar bem o que aquilo ali está pedindo, porque vocês não adianta ter algo muito bem construído e caminhar para o lugar errado, que não casa, né? As informações não se casam, a empresa não tem a leitura. Então, a gente está desperdiçando tempo, né? Então, é preciso, assim, estar bem atento a isso. Isso é muito verdadeiro, né? Às vezes a gente quer, assim, pela necessidade, acaba
construindo algo que não é real. E isso não é bom, porque quem entrevista tem experiência, né? E aí você acaba perdendo a oportunidade, que às vezes para aquela vaga não seria possível, mas poderia ser para outra. E a gente acaba queimando filmes, né? Então, fazer esse trabalho de autoconhecimento é muito importante nesse momento, né? De busca por trabalho e, claro, paralelo, né? As competências técnicas, né? Dentro de cursos que são possíveis, estar sempre agregando para mim. Nunca parar, gente, nunca parar de estudar, sabe? Precisa sempre estar se aprimorando. Acho que é isso. Acho que das perguntas é só isso mesmo, né, Nicolas? Ah, não, tem mais uma, sim. É indicado adolescentes iniciar cedo no mercado de trabalho? Acho que essa senhora já respondeu já, que era a questão de começar a ingressar antes do fim do ensino médio, não é? Eu acho que entra naquela parte que eu falei, que cada um tem uma realidade, né? Então, você ingressar cedo, você não é não existe uma contraindicação, né? Assim, não inicie cedo, quer dizer, o tempo, ele é lógico que se você tiver a condição de investir o máximo possível nos seus estudos, né? Isso é bom. E aí você vai fazendo um estágio, você entra como. Isso é muito bom, porque você vai trabalhando, né, a prática ali. Então, isso é positivo, né? Agora, o que eu não aconselho é aquela questão que você entra no mercado de trabalho e aí você estaciona, você deixa de estudar, você começa a só focar naquele trabalho, naquele momento que está te dando uma renda, né? Então, isso não é saudável, porque quando você sair dali, você vai ter uma experiência específica naquele, né, assunto que você estava trabalhando, mas qual o conhecimento que você foi adquirindo, já que a gente falou em todo esse cenário que a gente vive no mundo hoje, né? No mundo do trabalho. Então, se a gente está trabalhando cedo, ok, mas não pode perder de vista os estudos. O conhecimento, o estudo, ele, sabe assim, não parar de aprender. O mercado ele é exigente, os profissionais mais bem capacitados, eles certamente vão ter mais chances de conseguir uma vaga. Então, a gente precisa dedicar estudo, não parar de aprender, né, avançar nos domínios assim do que diz respeito à informática, né, em alguns softwares que são importantes, que são meio básicos, né, que a gente vê nas vagas, né, Excel, Word, enfim, vagas administrativas. Aí eu não gosto muito de focar numa vaga específica, porque a gente está falando num mundo tão imenso, né? Eu não sei com quem que eu estou falando, assim, qual é a sua expectativa. Então, se você é da área de alimentação, dentro da área de alimentação vão ter, né, alguns aspectos, assim, que você precisa estar avançando um pouco mais. É que esses pacotes, eles são meio básicos, né? Em qualquer área a gente usa, né? Word, Excel, PowerPoint, enfim. Mas eu penso que você pode sempre melhorar hoje, não ficar parado, né? E aí essa questão de começar a trabalhar cedo e você se prejudicar é nesse aspecto. Se você estacionar, ficar naquela zona de conforto, estou ganhando esse valor aqui, legal, estou conseguindo os meus propósitos, às vezes quando a gente é jovem, é ir para balada,
sei lá, comprar um presente, comprar algumas coisas, né? Essa parte assim muito acentuada, fica naquela zona de conforto, aí não é bacana. Você é jovem, você precisa investir no seu conhecimento, ter um propósito maior, né? Acho que isso é o diferencial, né? A gente ter claro esses propósitos e fazer esses investimentos e sempre buscar os caminhos, sabe? Dentro da minha realidade. Nunca achar assim, para mim é mais difícil, porque né, eu não tenho condições, por exemplo, de pagar. Não, nunca pense assim, né? Busque, porque assim a gente tem muita coisa boa acontecendo, muitos lugares que oferecem cursos interessantes, né? A gente tem o Senac, a gente tem outras instituições, né, que têm cursos excelentes, que têm um bom certificado, que no mercado é aceito de uma forma, né, que abre as portas e que está dentro aí das possibilidades, né? De tem várias possibilidades, negociar, né? Então, olha quantas habilidades a gente vai falando, né? Até dentro desse aspecto, né? Às vezes a gente tem que negociar, né? E a gente está adquirindo a experiência, que é importante para o mundo do trabalho, né? Acho que é isso, meninos. Acho que de perguntas só vão ter essas mesmo aí. Queria Uhum. agradecer de novo aí pela compreensão, pelas respostas também que foram bem completas. Isso ajuda bastante a gente na hora de digitar. É mesmo, menino. Será que a professora não, não ficou? Jura que não ficou confuso? Um Não, pouquinho, vai. a gente dá uma olhadinha assim na edição e a gente pega as partes que mais impactaram e tal. Então, respostas bem completas assim ajuda a gente, querendo ou não, porque a gente coloca mais o necessário de qualquer jeito. Então, uma Legal. coisa que, sei lá, dura uma hora, a gente faz virar 20 minutos, que é muita coisa que a gente tira. É verdade. E no final a gente pode até dar uma enviada no arquivo, que a senhora dá uma Uhum. olhadinha e vê se tá tudo de acordo, se a senhora quer que mude alguma coisa, a gente pode estar mudando, só pedir. Tá bom. Bom, meninos, eu que agradeço, tá? Foi tudo muito corrido, né? Mas assim, agradeço o convite, espero ter ajudado vocês mesmo de alguma maneira. E eu tô por aqui. Qualquer coisa, só dá um toque, tá bom? Tudo bem. Então tá.